Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Colégio Dinâmico Jataí. Hoje, em um episódio especial, nós vamos descobrir que por trás das descobertas científicas também podem rolar intrigas, rivalidades e fofocas, hein? Hoje, é claro que para falar de ciência, eu estou com os feras da ciência aqui do colégio. A professora Lívia, professora de Química aqui do Colégio Dinâmico, e o professor Stefânio, que é o professor de Física e Matemática. Sejam muito bem-vindos aqui. E claro que hoje eu estou com uma pessoa muito especial para me ajudar, o professor Guto Carvalho, professor de Geografia e Atualidades, que está aqui para me acompanhar nesse episódio maravilhoso. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado, Guto. Obrigado, Lívia, Stefânio. E, Guto, como é que é estar aqui no podcast do Colégio Dinâmico? Gente, me acordaram hoje, mas me acordou por um motivo bom, tá? É fofoca hoje, fechou? A gente vai fofocar sobre fatos científicos. Também acordou, Maia, por um motivo muito bom, uma coisa que a gente gosta, porque professor não fofoca, né? Não, Jamais. A sala dos professores é um silêncio constante, né? Gente, a gente analisa os fatos só, né? Isso, que bom estar aqui com pessoas que eu admiro. O Stefânio é um cara que eu já admiro há um certo tempo. A professora Lívia também, carrega aqui no meu coração e a gente tá de volta, né, amiga? Estamos, show. Então, bem-vindo pra gente. Esse quarteto aqui hoje vai fazer história. Química, física e geografia, fechou? Fechou. E assim, pra falar de fofoca, a gente tem que começar a pensar por um lado. Meu Deus! Eu mesmo, quando tava no ensino médio, eu detestava física, Stefano, vou falar a verdade pra você, cara. Mas química eu gostava. Ai. Eu não sei por quê. Mas a química é mais legal. Não, mas assim, eu gostava. Por quê? Porque na química eu conseguia entender uma coisa ou outra, na física eu não entendia nada, né? E as grandes mentes da humanidade... Seja da física. Ou seja, pode ser que não seja da física. É por isso que ele foi pra humanas. Capengou pra humanas ali, eu também sou essa pessoa, viu? Esses tempos pra trás, a gente tava conversando, inclusive, o Carlos, professor de filosofia, falou na sala assim, nossa, mas o Newton era chato, né? No momento, o Stefano respirou, pensou, olhou pra ele e falou... falar isso? Mas a maioria dos pensadores são chatos mesmo, não é não? Então, assim... Nossa, eu acho que pensar demais causa um estresse. A gente sabe que causa. É verdade, né? Então, se for olhar a história de muitos aí, especialmente matemáticos, os caras, que até comentei no dia lá, o cara se dedica a vida para tentar provar algo e muitas vezes morre e não consegue. E você falou, mas que propósito de vida é esse, né? Então, como que não vai achar um cara desse chato? É verdade. Agora, outro aspecto do chato é o cara falar de algo que você não consegue ter a noção ou compreensão. Aí, se ele tá falando de algo que você não compreende, aí ele se torna chato automaticamente, né? Isso é verdade. Nossa, eu sempre falo uma coisa, né? O Stefânio fez a gente pensar aqui. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se torna intolerante em relação a algumas questões, né? Exato. A gente fica pensando, não é qualquer círculo que a gente joga a nossa ideia ali, não é qualquer lugar que a gente coloca a nossa fala, por quê? Né? Essa questão e automaticamente, se você não conseguir, né, ter a linguagem no nível de quem está te ouvindo, você se torna um chato mesmo. Se torna um chato. Isso é importante. Quantas vezes Eu a sei bem gente disso. escuta isso, né, Lívia? Eu gosto muito de aproximar a química da realidade, né? Do aluno, sempre mostrando na prática algum conceito e tal, para justamente quebrar isso. Porque realmente chega já no ensino médio falando assim, olha, minha mãe não gostava de química, meu pai não gostou de química, eu não gosto de química. É tipo cultural já. É uma tradição, né? E é verdade. Assim, eu costumo dizer que na história a gente tem que abraçar todas as áreas do conhecimento, porque todos fizeram parte da história e todos contribuíram para a construção do conhecimento. Então, quando eu falo da física, é o meu eu adolescente falando, mas eu entendo a importância, e é óbvio que é importante, todas as áreas são importantes, né? E são pessoas que revolucionaram a nossa espécie de várias formas diferentes. São pessoas que, por mais que na sua vida pessoal, que é o que a gente tá querendo saber um pouco mais hoje, né? Tivesse suas estranhezas, são pessoas muito importantes. Então é claro que, apesar de tudo que nós falarmos aqui, se a gente criticar alguém, não quer dizer que essa pessoa não é importante pro conhecimento humano, né? Não, e existe uma questão, a gente tá falando esse negócio de obter conhecimento, e quando se coloca, aquela pessoa, ela é duvidada. Aquela pessoa fica naquele passo. Imagina a mulher. Pra mulher, nesse espaço. Porque normalmente a gente, aquela questão, né?
do sistema patriarcal, a questão... Tem a Butler, né? Judith Butler, Sim, que a fala gente sobre pode essa falar sobre questão. isso. Mas imagina, sei lá, muito tempo atrás, Marie Curie, que a Lívia é uma pessoa que ela carrega a Marie Curie aqui, ó, nas costas, o tempo inteiro. Tá na beirada de sua cama, Lívia, a Marie Curie? Tá entre, né, várias. Não, tem conta ela. um pouquinho sobre... Imagina essa mulher nos dias de hoje. Como seria? Imagina a cena, né? Pensa. Uma evolução tão grande quanto o que ela fez, né? Ela descobriu o elemento rádio, polônio, por meio de um minério, né? Então, ela fez uma pesquisa ali. Ela revolucionou a academia científica porque ela foi a primeira mulher. Só que vamos começar, que aí eu vou ter que dar o mérito pra física. Eita! Porque Jogou pro ela, Stefânio. não, ela era física. Ela não é Ela química, ganhou o apesar- prêmio Nobel. Meu Na Deus! química. Aham. Começa a primeira fofoca. A primeira bomba! Marie Curie era física! Era física, mas mesmo assim tem meu coração. Porque ela ajudou a evolucionar também a química, né? Tá, mas assim, no caso, ela foi... O conhecimento foi negado pra ela? Foi. A primeira, assim, foi assim. E na cidade dela, né, no país dela de origem, né, na Polônia, não tinha muito estudo, né? A pesquisa não era muito avançada. Então, ela muda para Paris. Então, pensa só, ela chega em Paris, né? A irmã dela já casada, ela não, porque ela queria dedicar a vida para ciência. Então, só ali já era um ponto, né? Porque naquela época, né, a mulher já casava, tinha filhos e ela ainda não. Mas ela conhece Pierre Curie. Por isso, Marie Curie. E ele também era cientista. A princípio, ela teve uma resistência ali, né? Porque achou que ele ia querer pegar toda a pesquisa dela, né? Mas aí, eles fizeram uma parceria na vida, na ciência. Até aí, tudo bem. Eles descobrem o primeiro elemento, que é o rádio, com mais energia que o urânio. Só que quando foi entregar esse primeiro prêmio Nobel, ela não foi receber. Foi o marido dela que foi no lugar. Porque se fosse ela não ganharia, é isso? Por ser mulher. Esse primeiro ela não pegou. Nossa, olha Aí, só, né? Isso aí ela foi revoltante e tal. Uhum. Só que como eles estavam fazendo pesquisas com esses elementos, eles não sabiam ainda a gravidade, né? Da partícula alfa, beta, as ondas eletromagnéticas. Literalmente, o conhecimento leva à morte. E aí o marido dela veio a falecer. Ela também ficou doente, né? O fim dela também é por conta da radiação. Mas aí ela foi na academia, né? Na universidade, querendo dar aula no lugar do marido dela, que era professor. E aí, eles, no primeiro momento, falaram que aceitavam, mas em homenagem a ele. Ela, não, eu quero pelos meus méritos. Ela enfrentou. E aí, eles não teve outra opção, porque como ela era muito inteligente, ela que deu o nome de radioatividade, né? Falou de partícula alfa pela primeira vez, beta, né? Primeira lei, segunda lei, tudo ali, né? Junto com os outros cientistas. Então, aí, eles teve que aceitar, ela vira professora. E aí, continua, né, as descobertas dela ali. Meu Deus! Ela quebrou paradigmas, né? Muito. Ela foi uma Eu não revolucionista. sabia dessa história toda. Aham. Gente, é Também muito não sabia, linda a não. radioatividade E um nesse detalhe- Não, você não sentido, né? sabia. Fala a Não, verdade. Essa parte eu não sabia, não. Sim. Não, que o Maia é muito inteligente, eu fiquei assim duvidando. Eu não sabia real. Ai, é muito Mas interessante. só que ela foi a primeira pessoa a ter 2 Nobels. É. Ai, que verdade. bom que o marido dela morreu também, né, gente? Nossa, meu Deus do céu. Olha, foi assim! Mas Tô falando que vai zerar a competência. Gente, mas é não, isso! não, Direitos gente, humanos. não. Tchau. Ele também foi um grande cientista. Se fosse na Pierre, redação, um grande tava zerada, professor. Não, ele Gente. foi um cientista. E Não, mas também. primeiro, ela E era ele física, eu não sabia disso. Física. Por isso que física e química tá bem aí, interligadinha. Por isso que os nossos convidados aqui de hoje é o Stefânio e a Lívia. E aí, gente, a descoberta da radioatividade foi muito importante. Aí Obviamente. vem falando sobre o átomo, né? Ajuda Rutherford, que aí ele usa o polônio, né? Porque ela descobre o polônio também. Uhum. E aí ele usa o polônio para definir melhor o átomo, né? Que tem núcleo, eletrosfera. Então ele bombardeia a partícula alfa numa lâmina de ouro, né? Para saber onde que estavam os prótons, né? Descobre ali outras subpartículas. Então é um avanço A tabela maravilhoso. periódica inteira. Não é Ela, isso? metade da tabela periódica foi ela que descobriu. É, lá, foi né? ela. Marie Curie, gente. Não pode ir pro Enem sem saber quem foi essa mulher. Não, e sempre cai Cê tá questões louco. relacionadas. Aí, primeira e segunda lei, né? Relacionada à partícula alfa. A partícula alfa, ela não tem um poder de alcance muito intenso. Então, ela pega a pele, não atravessa mais do que uma folha de papel. Mas aí vem a beta,
né? A beta é mais intensa, que é negativa. Aí vem as ondas eletromagnéticas. Aí quem estuda mais as ondas eletromagnéticas é na física, mas a gente fala das ondas eletromagnéticas Na também. verdade, são conhecimentos que se complementam, mas têm visões, né, de estudo pela física, pela química, com abordagens mais específicas um pouco. Mas, por exemplo, se não fosse todo o descobrimento do átomo de Bohr e tudo isso aí, tanto a física quanto a química tinha empacado no conhecimento, jamais chegaria ao nível que se chegou hoje de tecnologia, desde você pensar um processador, né, até um painel solar, tudo tem a ver com o conhecimento. Tudo E tem o a ver com os legal é elétrons. que dentro da física, e a química também aconteceu isso, com os experimentos levaram, né, a utilizações que muitas vezes não se sabia o real motivo. Então, se você começa lá na química, lá na pilha de Daniel, Isso. tinha eletricidade. Agora, a origem ainda não tinha o conhecimento atômico atual. A mesma coisa com a física, utilizando a eletricidade, utilizando o magnetismo, mas Sem o conhecimento exatamente dos elétrons o porquê desemparejados. de como que se desenvolve. É muito legal quando você percebe isso aí, que já se conhecia o fenômeno, já se utilizava o fenômeno, já se desenvolvia novas tecnologias com o fenômeno, mas a origem, a essência dele foi descoberta depois. Ué, eu acho que eu tô começando a gostar de física. Viu? Gente, É interessante. Mas Que você isso? pode fazer a Todo gente um pensar o contexto. seguinte, Gabriel. Hoje, o impacto dessa treta aí que começou lá com a Marie Curie tem muito resultado aqui, ó. Hoje. É, a realidade, É, a gente praticamente. vive todos os É. dias, tem uma história muito voltada para o que os físicos e os químicos fizeram no passado. Foi o que eu falei pra vocês. Ela descobre o polônio, descobre a partícula alfa e Rutherford vem usar isso pra definir o núcleo, né? Porque a gente fala assim, o átomo é a partícula fundamental da matéria. Aí, o átomo, hoje, a gente sabe, por exemplo, hidrogênio, carbono, oxigênio é átomo. Eles se unem para formar o quê? Substâncias, né? Então, tudo à nossa volta tem o átomo. Hoje a gente sabe disso, mas teve todo um contexto aí. Como que chegaram nessa conclusão? Não, teve uma hipótese inicial, né? tem. A do Demócrito, lá na Grécia Demócrito, Antiga, né? Nossa. A evolução dos modelos atômicos por si só era tentativa de explicar. Quando se fala modelo na física, na química, na geografia, tudo, é uma tentativa de mostrar algo perceptível na realidade. Uhum. Então, os modelos atômicos, dentro daquilo que se observava, o que substituía um modelo atômico por outro? Um evento ou fenômeno que foi observado que o modelo anterior Não não explicava. conseguia explicar. Então, cria-se um novo modelo e assim foi até chegar no modelo, né, que Por se enquanto é o mais estuda. atual. Só que aí a gente fala, é o modelo de Rutherford Bohr. Hoje já tem, né, o Mas- princípio da incerteza, De Heisenberg. que já deu um outro panorama para essa visão Outra treta atômica, aí. né? A evolução mais científica treta, é tem mais interessante, treta. né? A gente consegue avançar mais subindo no ombro dos gigantes, né? Pessoas que puderam contribuir no passado e por mais que tivessem errados em algumas coisas, se eles não tivessem errado daquela maneira, a gente não tinha evoluído mais. Evoluído, isso. Gente, E o mas mais assim, interessante é que toda essa evolução, ó, tem Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, e um era aluno do outro, né? Eles eram professores, legal. um foi passando a Essa vez. é a gracinha. Eles trocavam muitas muita. informações, né, porque pegava todo, aí descobria alguma coisa, ia lá, conversava com o outro para saber exatamente o que você acha disso que eu observei, porque aí sempre existiu uma A vaidade fofoca. muito Que grande, isso? mas era uma questão de vaidade. Eu publicar alguma coisa que alguém vai chegar lá e falar, você está errado, isso, de certa forma, era vergonhoso, vergonhoso, no né? meio científico. Mas não muda pros dias de hoje, né? Não, Você é. pode- Não muda, Sério, a gente não quer cara, estar errado. Na matemática, teve um matemático que ele recebeu o título de príncipe da matemática, que é Ó, Gauss. O cara era tão soberbo que todo mundo tinha medo de publicar alguma coisa. E aí, muitas vezes, mandava para ele antes de publicar. E às vezes ele respondia só assim, eu já tinha percebido isso, mas achei muito simplório. Meu Deus do céu. Ele era terrível mesmo. meu Matemático, Deus. né, extraordinário, mas ele era, né, terrível com relação a isso. Então, a vaidade
do Sempre cientista existiu. era sempre, então, eles buscavam se cercar de certezas ou de opiniões favoráveis antes de publicar determinada descoberta. A personalidade de cientista é uma coisa interessante, né? Eu fico aqui, ó. É, Eu tô vendo os dois falar aqui, eu fico aqui, ó. Tem Só na pensadores, curiosidade. tem pensadores que, assim, tem umas personalidades que você pensa, nossa, esse cara, de certo, ele era muito enjoado, né? Igual, por exemplo, na filosofia temos o Immanuel Kant. O Kant, o povo que vivia na cidade dele, isso é uma lenda que o povo conta, né? Que o povo ajustava o relógio na hora que ele saía de casa. Porque ele era tão sistemático que ele saía de casa sempre na mesma hora, voltava na mesma hora, e ele tinha tudo calculado o dia dele, tudo bonitinho. Kant era extremamente prático e sistemático, né? Então a gente imagina, nossa, esse Kant era muito enjoado. Imagina só. Imagina que persegue Não, esse mas cara. aí vamos pensar o seguinte. A gente admira essas pessoas na ciência. Agora vamos pra uma outra fofoca? Eu nem sabia que Marie Curie era física. Mas vamos entrar nesse campo da física. Gente, ela é física, mas ela contribuiu pra química. Agora você fica... Não, é isso. Ai, pelo amor de Deus. Vamos lá, ó, você que tá assistindo a gente. Stefânio, numa velocidade a 50 km por hora, quanto tempo ele termina uma maratona? Será? Vamos lá, faz o cálculo aí. Stefânio. O Stefânio a 50 km por hora, ele tá de carro. Né? Ele tá de carro, moto, porque nem de bike ele tá. Vamos lá. 50 km por hora. Agora vamos entrar. Stefânio, eu tenho certeza. Ó, gente, o Stefânio é uma pessoa assim muito séria. Eu vejo ele só nos corredores. Mas vamos ver se esse cara também é fofoqueiro. Ah, mas com certeza que você não vê ele na sala dos professores. Eu não vejo. Realmente eu não encontro. Ô, Stefânio, eu não entendi por que eles chamaram a gente justo na fofoca. Eu não Na entendi. questão de fofoca. Quebrar não, paradigmas. Eu acho que talvez elucidar algumas situações. É verdade, é entendi, verdade. entendi. O professor não faz fofoca? Não, ele até esclarece algumas situações que não ficaram bem compreendidas. Não, mas na física, assim, agora de fato, né? Porque Marie Curie agora era não, física. Olha, Ai, ela descobriu os elementos da química. mas assim, interessante que todos os campos sempre teve, por conta dessa questão de desenvolver conhecimento. Vamos pensar assim. Sempre existiam posições opostas. Se você for lá na biologia, teoria da biogênese, a biogênese, era uma disputa para provar quem estava certo. Verdade. Mas a física é interessante que ela tem uma que perpassou épocas, que seria exatamente a compreensão da luz. Né? O que é a luz? A luz, e aí tiveram duas posições que foram defendidas ao longo dos tempos, que era partícula ou onda. E aí a gente poderia começar a buscar lá da época de Aristóteles. Aristóteles tinha, eu acho ele talvez o pensador mais cara de pau. Né? Nossa. Porque quando ele Mas tinha não muita sabia alguma coisa, ele jamais assumia que não sabia. Jamais. Ele dava aquela explicação mais absurda, mas ele garantia a sua Garantia. posição. E, logicamente, por conta dessa personalidade dele, né, depois a igreja acabou adotando muita coisa dos pensamentos dele na Idade Média, mas só que Aristóteles, por exemplo, ele pensava a visão de uma maneira completamente equivocada. Ele imaginava que saíam partículas dos olhos da pessoa para captar o que ele estava vendo. Então, ele defendia, de certa forma, Todo mundo era ciclope. a luz, é quase isso. Né? Defendia a luz como partícula. Uhum. Já os que trabalhavam e estudavam e defendiam as ideias Eu trabalhava e estudava. de Platão, né? Platão já pensava alguma coisa que parecia, né? Ainda não tinha ainda a definição de ondas, mas pela maneira como ele imaginava que acontecia a coisa toda com luz do sol e tudo, dava essas características um pouco mais que se aproximavam de onda. Mas isso ainda sem ter o conhecimento de onda, né, e tudo mais. Passado o tempo, aí veio, de repente, a grande polêmica ou disputa, que foi exatamente na época de Newton. Né? Newton defendia a luz como partícula. Apesar de defender a luz como partícula, ele ainda não tinha elementos que conseguiam
comprovar o seu pensamento. Em contrapartida, né, Huygens defendia a luz como onda. E aí, Huygens já é um nome, juntamente com Newton, que os alunos de ensino médio acabam estudando um pouco mais dentro da física, né? Huygens no princípio de propagação das ondas, tem o princípio de Huygens e tudo mais. Só que o que se pensa? Para eu caracterizar alguma coisa como onda, eu preciso mostrar que o que acontece com uma onda, acontece. E aí Newton se apoiava na ideia de partícula, pensando especialmente na reflexão. Porque se eu jogo uma bolinha na parede, ela bate, reflete, né? Uhum. Então isso caracterizava, de certa forma, a ideia dele como partícula, mas era uma explicação que ainda não era convincente. Aí Huygens, né, também pensava, nossa, como que vai fazer isso? E aí tiveram 2 outros cientistas da época que ajudavam muito e conseguiram provar experimentalmente que a luz era onda, na época de Newton. Newton, por todo o seu prestígio, né, ele acabava tendo um grupo que ficava ali nos bastidores que apoiava muito essa ideia de partícula, mas por conta do seu prestígio mesmo, não exatamente porque ele fez experimentos ou conseguiu comprovar a característica corpuscular da luz. Mas, em compensação, Thomas Young, ele fez um experimento que eu até reproduzi com os alunos de 2ª série na semana passada, eu acho que foi, né, utilizando um feixe de laser. Qual é a dificuldade da luz? Ela tem um comprimento de onda na ordem de nanômetros, né? Então, muito pequenininho, e alguns fenômenos, para serem verificados, precisaria de obstáculos dessa dimensão. Aí eu peguei com 2 giletes, mostrei para os alunos, né, um fenômeno chamado difração, que é o poder de contornar. Tipo, você está do lado de um muro escutando as pessoas que conversam do outro lado do muro. Então, o som contornando esse obstáculo. Ele fez um experimento semelhante com a luz. Através de uma fenda dupla, ele mostrou que a luz conseguia sofrer o desvio. Eu mostrei isso para os meninos em sala, com um laser, né, que apontando, ele seria um ponto. Passando num espaço muito pequeno entre 2 lâminas, ele gerava vários pontos mostrando que a luz sofreu o desvio. Então, peraí, consegui comprovar o fenômeno de difração. E mais, como ele usou a fenda dupla, que também mostrei para os meninos, que aí eram 2 lâminas, tipo gilete, bem próximas, separadas por um fio de cabelo. Só para vocês terem noção do quanto a dimensão tem de ser pequena. Ele fez um experimento de fenda dupla e mostrou um outro fenômeno, luz mais luz causa sombra, que é a chamada interferência destrutiva. Aí ficou caracterizado, então, que a luz estava tendo comportamento de ondas. E Fresnel ainda conseguiu fazer um experimento de difração também muito mais poderoso através de um disco, que é como se a luz contornasse o disco e formasse um pontinho de luz. E aí pronto, né? Palma, Newton, você está errado, tal. A luz é onda. Então, nesse período, ficou evidenciada a característica ondulatória da luz. Então, Newton perdeu. Só que anos depois, né, outros experimentos acabaram mostrando um outro lado da luz, Que ela é partícula. que é o chamado efeito fotoelétrico. Hoje, o fóton. né, todo mundo conhece o efeito fotoelétrico, mesmo sem saber. Painéis solares. Painéis solares que geram eletricidade. Funcionam com o efeito fotoelétrico. Não, você vai repetir isso aí agora. Todo mundo conhece por meio de quê? Dos painéis solares que geram eletricidade. Quem é o cara que faz isso? Tá? Então, o efeito fotoelétrico é a luz que chega numa superfície e arranca elétrons dela. Como se fosse você, por exemplo, disparar uma arma de fogo aqui na mesa. Uhum. Ela vai arrancar partículas da mesa. A luz faz algo similar com os elétrons. E aí conseguiu-se, né, quantificar a energia. E aí veio Maxwell, né, que teve um estudo muito importante analisando, né, características da onda luminosa
com uma combinação de campo elétrico e campo magnético, reforçando que a teoria ondulatória estava certa. Mas o efeito fotoelétrico, um outro efeito, que é o efeito Compton, né, mostrou a luz funcionando como partícula. E aí? Peraí, se eu consigo perceber a luz comprovadamente como onda, mas eu também consigo perceber a luz. Século XX, chegou a pacificação. Dualidade onda-partícula. A luz tem comportamento dual. Dependendo do fenômeno que você está observando, por exemplo, gravação do vídeo aqui. Está funcionando a luz como onda. Então, a luz do ambiente chega até nosso corpo, reflete, é captada pelos sensores que digitalizam a imagem e tudo bem. Então, a luz funcionou como onda. Mas quando eu olho que aqui no teto da escola tem os painéis solares que estão transformando energia luminosa em energia elétrica, a luz já está tendo comportamento de partícula. Então, por isso, se fala hoje em dualidade onda-partícula. Então, os dois estavam certos. Todo mundo estava certo na brincadeira. E Só aí? que Então, o Einstein, Newton achou que... Einstein eu acho que estava errado. Pois é, Einstein coitado. comprovou a teoria newtoniana de partícula, mas muito tempo depois, né? Isso. Então, Ele morreu achando que estava errado. Ele morreu. Esse- Não chego a dizer Mas que eu ele acho que achando tinha que ele estava certeza que errado, ele tava mas certo. sem comprovar que ele estava certo. Não teve o aplauso, né? Mas... Gente. Agora, na química também é importante tudo isso, que o elétron também é chamado, né? Quando a gente vai definir o elétron, além de ser carga negativa, a gente fala que ele é partícula onda, né? Então, a gente tem essa característica do elétron também. E aí, outro fenômeno que tem a ver com os fótons, tem a ver com quanto, que são pacotes de energia na química, é os fogos de artifício. Então, quando você tá vendo lá as cores variadas, são elétrons E o som? retornando à camada de origem, emitindo luz. Que interessante. Uma das maneiras, né, que esse elétron ele é estimulado pela queima da pólvora e ele muda, De né, camada. de nível de energia. E é tão louco a coisa, porque o elétron é como se ele desaparecesse aqui e aparecesse aqui. Não se detecta o elétron nessa transição. Por isso que existe o princípio da incerteza. Ou a gente determina o local onde ele está, em qual camada, ou a velocidade dele. As duas coisas não dá. Porque se Que você... Ainda, né? Ainda. Porque uma coisa influencia na outra. Se você vai precisar a posição dele, você está influenciando a velocidade. Se você vai precisar a velocidade, você está influenciando a posição. Então, é muito louco isso. Os fogos de artifício é exatamente isso. Dependendo o elemento químico associado ali, ele vai ter a predisposição de determinados saltos quânticos que, ao retornar, vai liberar uma determinada frequência. Isso. O que significa uma frequência na física? Uma cor. Uma cor. Falando sobre cor, eu lembro que nos meus livros didáticos tinha uma foto, eu não sei qual que era o pensador, provavelmente era Newton, né? Em que a gente tinha uma luz que passava por um prisma, eu acho que era um prisma, e virava um arco-íris. Eu sempre lembro do álbum do Pink Floyd, o The Dark Side of the Moon, né? Pink Floyd, o álbum do Gente, o melhor é você falando aqui, o pensador. O pensador foi o Estefânio. Que é isso? Eu tô vidrado aqui agora, você falando isso aqui, ó. Eu tô pensando aqui, ó. fantástico. Gente, não é fantástico. É física. E Tá as acima, duas conversas, tá tá acima. Esse álbum do Pink Floyd, todo mundo, acho que todo The Dark Side of the professor Moon, eu acho que utiliza essa imagem, né? É porque a luz, que a gente chama de luz visível, aí fala, que absurdo esse luz visível. Exatamente. É porque existe muita radiação que a gente não percebe. E os filmes muitas vezes mentem, né? Por quê? O que é a luz visível? Ele é um espectro que depende da frequência, o comprimento de onda, mas que vem lá, né? A gente fala para os alunos lá de vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, cores do arco-íris. Então, Viva! essas são as cores que estimulam nossa visão captam essas cores. Mas, por exemplo, bem próximo da frequência da luz vermelha, tem o infravermelho. O infravermelho, nosso olho não detecta. Não. E aí existe um experimento simplesinho para você perceber ele. Controle remoto. Se você pegar a câmera digital E você pôr no pegar celular. e colocar No ela controle. no controle remoto. Quando você aperta o controle Você remoto, vê. pela câmera, você vê uma luzinha acender. Eu Pelo tô olho chocado. você não vê. Viu?
Por quê? A Elétrons. câmera ainda é sensível ao infravermelho. Quando eu falo que muitos filmes mentem, aí ele fala lá que tem uma região que é protegida por raios infravermelhos, mas mostra os raios todos vermelhinhos. Que é os lasers. É os Aquilo lasers. ali é luz visível, É não é visível. infravermelho. O infravermelho não é visível. detectado. Ih, que isso? Gente, Missão Impossível foi sempre uma mentira. Não é o Rambo, cara. O clipe da Pablo Vittar também, não tem como. Não vê a luz. Pois Então é luz visível, não é Visível. infravermelho. Não é infravermelho. Só que do meu Não. jeito aí Ah. tem. Tá? Luz visível. Então a luz visível, no experimento que eu estava mostrando para os meninos, se eu aciono um laser, você não vê a trajetória dele, você vê onde ele para. Mas se você pegar, e aí numa das segundas séries, tinha um aluno que estava com um desodorante na mochila lá, né? E aí a gente fez. Ele soprou o desodorante, aí aquela Aí fumaça, aí você vê o trajeto do laser certinho. Aí na química chama Né? efeito Tyndall. Exatamente, que é um Tyndall. efeito isso, que é o efeito de espalhamento. Que o laser bate nas partículas e refletem para o nosso olho. Se não tem partícula em suspensão, Não ele detecta. passa e você não percebe. Aí- Mas ele está ali. Aqueles lasers que a gente usa pra dar aula. Exatamente. São Aquele é o laser quê? vermelho, comuns. Né? De luz visível. vermelha. É. Conjunto das cores com mesma velocidade produz a luz branca. Tanto é que tem um experimento, né, utilizado aí em feiras de ciências, que é o chamado disco de Newton. Que você pinta um disco dividido em 7 partes Ixi. com essas cores, Ele vermelho, fica- alaranjado, amarelo, Não. verde, azul, anil, violeta. Se você girar ele em alta velocidade, você enxerga ele branco. Exatamente porque não é a mistura já das vi tintas. Eu aprendi. São O branco é todas a as mistura cores, de todas as só cores. que Eu com a lembro isso mesma aí, da TV velocidade. Cultura, pô. Você lembra disso? Aham. Agora eu vou falar. Sabe de onde o Maia lembra disso? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, foi A isso. Emília queria casar com um vestido de todas as cores. E É aí o mesmo. Visconde Sabugosa falou assim, todas as cores vira branco. É mesmo. Ela duvidou. Isso aconteceu Mas mesmo, tem verdade. um filme nacional também que uma senhora que supostamente já caduca, né, ela fala pra filha, né? Branco é todas as cores. Meu Deus. É mesmo, Gente, mas cara. aqui o tempo todo, a professora Lívia e o professor Stefani falando, química e física se complementam o tempo Complementa. inteiro. Uhum. Tem, Aham. tem É. assuntos O tempo muito todo. específicos, né? isso. Mas quando se fala dessa parte de energia, de radiação, de átomo Aí e elas tudo se mais, completam. elas se complementam bastante. Uma air fryer. Física ou química? Física. Aí o Total, alimento mas ali cozinhando, aí já é químico. Pronto! A física para o funcionamento, porque ela trabalha com 2 processos: aquecimento e movimentação de ar, né, com alta velocidade, que dá o efeito de se assemelhar à fritura. Né? Então é um processo físico. Então, E o Só que alimento o que ali vai dentro... acontecendo com o alimento As é um moléculas. processo Então, se, As se reações eles químicas. usarem os brincos do Dragon Ball e se fundirem, eles viram air fry. É porque tem os dois processos todos Fechou! Fusão, Dragon Ball Z. Eu acho que Meu agora nem a física vai Nem a te física. ajudar. Gente, Não. imagina a Lívia fundida aqui com o Stefani andando no corredor. Vai dar o tamanho de um, né? É, porque... O tamanho já é igual, só falta o tamanco, né, amiga? Quer falar sobre sapatos bonitos? Não, o seu é lindo hoje. Depois mostra. Também tá a câmera só aqui embaixo. ó. Lá Físicos em e cima químicos aqui, ó. já brigaram? Vocês sabem de alguma Química, história? Acho que Não, não, ó, acho que assim. Primeiramente, se você, enquanto historiador, né, sabe muito bem que as divisões, elas aconteceram recentemente. É Né? verdade. Porque os primeiros estudiosos, ele era filósofo, ele era matemático, ele era Alquimista. Ele era É. tudo, né? tudo. Isso. Um Ou seja, X-Men. Ele era tudo. Aí, com o passar dos anos, é que começou-se, muitas vezes, algumas As gavetinhas divisões do conhecimento. da área de estudo. Então, só que essas divisões não significa, como aconteceu com Marie Curie. Ela era formação física, mas recebeu o prêmio Nobel da Química, exatamente porque E é química de coração. desenvolvimento... Sim, né? Não tem como falar que não, porque o desenvolvimento de né, não vai. Agora, hoje em dia, né, eu já tive professores com os quais estudei, que ele mostrava exatamente da UFO, né, quando eu fazia a minha especialização lá, ele físico, e contando exatamente que ele estava num grupo juntamente com químicos, biomédicos, médicos,
fazendo trabalho para tentar enxergar o câncer a nível atômico. O que seria o câncer a nível atômico, por acreditar que se isso chegar a acontecer, talvez consegue uma visão, né, de evitar ou destruir a célula cancerígena por não simplesmente a radioterapia, que já é um processo, que já né, existe, né? de radiação, né, mas ter uma outra visão. Então, na verdade, eu não acredito muito que as divergências aconteciam, divergências de pensamento, não exatamente divergências por acreditar que o físico é isso, o químico é aquilo, ou vice-versa. Então, nesse sentido, as duas áreas sempre se complementaram muito para a parte do estudo. E agora mais que nunca, né? Porque no Enem aparece lá ciência e natureza. E querendo ou não, vai ter alguns Tem questões que você pode que ter a abordagem de um, a abordagem do outro, as dois, né, acabam contribuindo. Sabe o que a Lívia me ensinou um dia? Ai, meu Deus, tem até amiga, medo. eu acho que é até pecado falar isso aqui. Ai, meu Deus, depois corta. Não vai cortar não, vai jogar aí pra todo mundo ver. Amiga, pipoca. Você explicar que a pipoca era química pura, eu fiquei assim, gente, como que as ela... mudanças de estado físico, né? Então, nosso dia a dia é química e física o tempo inteiro. Total. Mas assim, a gente falando sobre esse dia a dia, né? Química, física o tempo inteiro. Aí você falou lá, o cara morreu sem comprovar. Na geografia também, na história também. Mas vamos supor, nos dias de hoje, se a química fosse uma, sei lá, uma celebridade, como que as pessoas entenderiam? Se a química fosse uma celebridade hoje, quem que a química seria? Meu Deus, uma celebridade? A Virgínia. Gente, vou justificar. Pausa que agora a Lívia vai fazer um TikTok. Você vai dançar. Pois é, viu aí? A química tá em todo lugar, na dança, nas polêmicas, alguns amam. Mas não deixa de existir, precisa. Só não joguem no tigrinho, viu, galera? Fica a dica. A Virgínia? Seria, eu acho. Tá em evidência. O tempo inteiro. O tempo inteiro, e tá em evidência. Querendo ou não, alguns podem até gostar do que ela faz, né? Do que ela propaga e tal. Vai ter muitos que gostam, muitos que não gostam. Pois é, mas vai ter que engolir. Essa é a questão. Tem uns que gostam, ou você ama ou você odeia. Tem esse ponto. Quem segue a Virgínia gosta. Quem não segue, odeia. Agora, química... se eu sigo ou não sigo, vai lá ver, viu, gente? Agora, a química é a mesma coisa, porque alguns não gostam com o conteúdo e não sabem o tanto que utiliza, né? O tanto que a química tá inserida ali na transformação. A pipoca que eu amo. Sempre, em todos, né? Em todos os contextos. Às vezes eu falo pros alunos, às vezes eu fico tentando defender, né? Onde a química tá, as reações químicas, o tal. E aí eles ficam assim, você tá tentando defender e a química? Mas é isso. Porque às vezes ela é vista como ruim, Às vezes, assim, fala assim, tem química nesse trem aqui. É a química. Aí só vê o lado ruim. Igual na questão da Virgínia. Igual a Virgínia. E também igual a radioatividade, né? Só vê o lado ruim, mas não vê o tanto que evoluiu também na questão da medicina, né? Na aplicação da medicina. Gente. Então, o botox que a gente faz. Pois é. Você faz, né? Jamais, não preciso ainda. Tá bom. Lógico que não. E a física? Porque assim, agora eu fiquei curioso. Não, se vier a Virgínia é o Zé Felipe. Porque se a química é a Virgínia, o que é a física? Já pensou agora eu fazer uma pegada bem diferente da pegada da Lívia, Ai, meu Deus. Meu Deus, eu tô aqui, ó. Não, mas... Você pensou? A celebridade que eu vou falar, ela já não tá mais viva. Chico Xavier. Chico Xavier. Amo mineiro, Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais. 2 aspectos. Lógico que tem um aspecto que a química tem de gostar ou não gostar, mas tem Chico Xavier. Acredita e duvida. Tem 2 pessoas que acreditam na física. De verdade. Tem outras pessoas que duvidam da física. Isso aí, isso não existe. Outro aspecto. Tudo que fala é pensando no bem, desenvolvimento da física, né? Pensar o desenvolvimento de Einstein, né? Quando ele pensou sobre os estudos dele sobre radioatividade, reações nucleares, ele nunca pensou em bomba. Mas, do mesmo jeito,
tem pessoas que usam aquilo ali, os Nossa, charlatões, Foi legal o seu. que utilizam, né, muitas vezes, coisas de Chico Xavier, que fala que promete cura, não sei o quê, charlatão cobra com isso. A física também tem os infelizes que utilizam ela para coisas negativas. Nossa, gente, perfeito. É verdade. Viu, Lívia? Mas, gente, Interessante. eu quis fazer uma Não, eu amei. analogia. Vai editar aqui cortes. A química é a Virgínia do dia de hoje. Eu tô só... Ô, Gabriel, mas assim, a gente falando de personalidade, é legal, né? A gente falar sobre isso, é muito bom. E a história? Seria algum personagem? Vixe, Maria. Não, a história fica difícil, né? A história vai ter de ser aquela tia mais antiga que vai contar. A Dercy Gonçalves. É isso. As pessoas normalmente veem a história como uma fofoqueira, né? Mas eu vejo, na verdade, a história muitas vezes como uma polêmica e sobre o que todo mundo fala e que normalmente as fofocas podem ser muito negativas ou muito positivas. Eu acho que a Lady Gaga, cara. Eu acho que a história é a Lady Gaga. Tem a silhueta conhecida. Não, é porque, cara, a Lady Gaga, ela é muito versátil, ela, ao longo da carreira dela, você vê que ela muda muito de figurino, de aparência o tempo todo, e a história é essa transformação, né, igual a carreira dela. E também a Lady Gaga, ela é polêmica, ela não tem medo de ser polêmica. E o historiador, a tarefa dele é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, e a polêmica faz parte do nosso dia a dia. Então eu acho que a Lady Gaga se encaixa muito no que é a história. Verdade. Gente, olha isso. E é de graça pra todo mundo no Rio de Janeiro. Meu Deus, que... E a geografia? Não, agora eu quero saber a sua. Exatamente. E a geografia? Não, se a geografia fosse uma personalidade, eu acho que ela seria Ai, meu Deus. o Ronaldinho Gaúcho. Tá em tudo, tá no meio dos evangélicos, tá no rolê do samba, tá no funk, tá em todo lugar, tá no morro, tá lá no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, ela tá em todos os lugares. Acho que seria o Ronaldinho Gaúcho. Uma boa definição, inclusive um dos melhores da seleção brasileira, Não, viu? todo mundo gosta, né? Quem que não gosta da geografia? Quem não gosta do Ronaldinho Gaúcho? Tem aluno que não gosta não, viu? Sério? Tem. Nossa, que a hora isso? que entra na geopolítica pra falar, principalmente o conteúdo agora, ó. Oriente Médio. Tem gente que não gosta de falar sobre Oriente Médio. Alguns assuntos eu até entendo, mas no geral a geografia é tão da hora. Gente, eu amo geografia, geral, não é à toa. Alunos que têm, né, a veia matemática, né, de exatas, Não gosta de cálculo, humanas. eles não gostam de ler. É. Aí o não gostar de ler implica em não gostar de literatura, de geografia, de história, de filosofia, de sociologia. Mas é uma coisa que muda. É a né? característica, né? Eu mudei a minha visão com relação às humanas em geral, né, com relação à leitura. Amadurecer faz bem pra gente. Faz bem mesmo. Gratidão. Não, o estudo nas ciências humanas me fez abrir muito essa... Eu tava falando isso no episódio, no início, né? Quando a gente estuda René Descartes, por exemplo, na filosofia, e a gente entende o porquê do conhecimento matemático ser tão importante pra ele que é o criador do plano cartesiano, pra quem não lembra, né? Além de Pitágoras também. Pitágoras foi o cara que deu o nome de filosofia de amor à sabedoria, que é o significado, né, da palavra. Foi o Pitágoras de Samos que fez isso. E o Pitágoras é o pai do Teorema de Pitágoras, né? Então, a ideia, né, porque isso aí poderia ser outra fofoca, tem não quer parar, gente, é isso, viu? Não, mas por quê? Eles eram os caras que tinham vários discípulos, né? Hoje a gente fala seguidores, não, eles tinham discípulos mesmo, que acompanhavam, que estudavam. Então, muitos dos estudos feitos, que levam o nome de determinados cientistas, não necessariamente foi ele. O Teorema de Pitágoras não foi Pitágoras? Não se sabe. Não tem como comprovar. Mas sabe-se que foi não tem mais fofoca. Que é o grupo de estudos, que ele era o mentor, que chegou a essa conclusão. Então, é como se você estivesse fazendo um trabalho e alguém, né, te instruindo. O orientador, descoberta, o seu orientador roubou a sua descoberta. E a sua descoberta, de repente, vai ganhar o título
de quem está te orientando. Meu amor, Mas isso acontece hoje. Até hoje, Sim, né? Seu orientador Hoje. coloca no lápis dele o seu trabalho. É isso. Mas isso aí Ciência é sempre foi histórico. assim. Nossa, Isso é meu histórico. filho, ó, É quem não mesmo. conhece, Stefani hoje tá fofoqueiro. É mesmo. Esclarecendo fatos. Desde o início. Gente, mas sabe o que é bacana? A gente tá conversando aqui num papo tão dinâmico mesmo, né? Falando sobre questões... A gente tá até perdendo tempo aqui. Tá conversando com o Jess sentado em casa, falando. Mas é verdade. E o Stefani citou algumas questões, como ele trabalha em sala de aula, como ele leva essa física pra ser um pouco assim, dinâmica mesmo, né? Pra a metodologia como você trabalha. Como vocês trabalham assim? Como vocês diversificam o ensino pra fazer com que seja mais atraente? Porque são ciências que, de fato, ela não desperta tanta atenção dos estudantes nos dias de hoje. O que vocês fazem? Pode começar, Lívia. Posso? A hora da explosão, né, Lívia? Exatamente. Eu gravo rios pro Instagram. Tem um canal no Eu tenho um YouTube. canal no YouTube. Eu sou bem influente. Não, Química sem estresse. E modesta. Não, brincadeiras à parte, eu sempre gosto de aproximar da realidade. Então, eu costumo trazer alguns exemplos, né? Eu mostro onde a gente pode estar aplicando a química e adoro uma aula prática, né? Então, por exemplo, de Bohr, quando eu tô lá explicando, tem as camadas, são 7 camadas do átomo. Aí a gente fala que tem a camada K, L, M, N, O, P, Q. Aí distribui elétrons lá. Aí fica só naquilo, o aluno fica... Aí a gente vai pros exemplos. Os fogos de artifício, as cores variadas. Aí a gente vai queimar alguns sais. Aí a gente queima cloreto de lítio, queima sulfato de cobre, aí queima o sal de cozinha e cada um fica com uma chama de uma cor. Queima a carteira. E aí não. Não. Nunca? Jamais. O local de trabalho é protegido. Eu te amo. Os alunos são todos assim, seguros comigo. Santa Todos, edição. 100%. Santa edição. Lívia, eu te amo. E aí, a gente vê, né, a questão do salto dos elétrons, né? A gente fala do salto quântico. Então, aproxima da realidade dos alunos. Então, eu costumo usar as aulas práticas, né? Ai. Pra fazer essa relação ali. Não, eu tô querendo De que esse amor e aluno dos ódio. dois. Eu quero esse aluno da Lívia. Vamos e... matricular? Vamos. No Vamos, dinâmico. as matrículas já estão abertas, você sabe. Pro né? ano que vem? Já, ué. Imagina, já eu. pode Tem que fazer. ser Não, dinâmico. eu vou fazer Vocês têm 17 acesso, anos. Vocês têm acesso, vocês não precisam matricular. Você pode chegar. É só entrar lá nas aulas Quando a gravadas. gente tiver de no aula cursinho livre, ali, a ó. gente chega lá, senta na sala e vai assistir uma aula Vai do lá, ainda vai Stefano da participar e Lívia. responder pergunta ainda. Nossa, Aonde? não, mas aí complica. Aonde? Não pergunta pra Uma mim, vez eu não. fui na aula do Márcio, sabia? E ele te perguntou? Ixi, Ixi. você conseguiu responder? O Marcelo pergunta até quando a gente não tá presente. Ué? Vem cá, vem cá, vem cá. O problema, sabe o que é? É Ele quando faz você entra pergunta nessas difícil. aulas, vou acompanhar a aula do fulano. Ele não pergunta pra nenhum aluno, ele pergunta pra você. Exatamente. Não, ele usa a gente como Cobaia. exemplo. Não, o Márcio uma vez ele me levou pra frente, assim, da turma. Eu tava careca na época, porque eu raspava a cabeça, né? Você fez, E fez aí- implante? Não, eu só deixei crescer. Eu vou fazer. Aí ele pegou e falou assim, gente, esses aqui são os lisossomos, né? Com a organela da célula. E aí ele passou a mão na minha cabeça. E simplesmente eu me encontrei numa situação constrangedora e eu olhei assim, pô, cara, precisava. Ah, eu achei que lisossomos seria lisossomos. A gente não tem dinheiro, não tem nada. Mas isso é a gente, Liso- né? é, porque Final do liso mês. sou. Talvez ele quis dizer Liso isso som. e eu achei que Eu foi sei por causa da que é careca. né? Mas, Tava assim, falando do aspecto tava falando financeiro. financeiramente. Eu acho que, né? Talvez era isso, né? E eu aqui, nossa. Stefani, mas você explicando essa questão da sua prática em sala de aula. Tem que fazer a Na física ser verdade, envolvente. Gostaria de fazer mais, né? A gente sempre tem uma dificuldade com complementar conteúdo, todas essas situações, mas eu gostaria exatamente, e aí, Camila, né? eu tô assumindo. Eita! Corta Tô aqui, assumindo. galera! Nosso menino tem um projeto aí da aquisição de mais equipamentos para a gente desenvolver algumas práticas que precisam de equipamentos um pouco mais específicos, né? Mas sempre que possível, a gente tenta, né, na sala da primeira série, esses dias trabalhando com alavancas, né? Uma vassoura e um balde lá, colocando os meninos em dificuldade para levantar o balde. coisa Física sem simples, estresse. né? Então, isso eu acho que traz, sim, né, uma motivação a mais. E lógico, né, o aluno que ele tem uma curiosidade de entender a realidade, a física é um prato cheio. Mas lógico que ela tem a parte chata, né? Quer interpretar, quer fazer cálculo, ela depende muito de uma boa leitura, ela depende demais da matemática.
Então, por isso, muitas vezes ela desperta uma certa aversão para muitos, mas ela é extremamente atraente quando você pensa em termos de entender tudo que está acontecendo à sua volta. Não, e vocês estão fazendo isso com maestria, né? Porque vocês são muito queridos. O Stefano é professor homenageado direto nas formaturas. Acostumado, Já costumeiro. acostumado já. Mas calma, eu cheguei no dinâmico agora. É isso aí, galera. Você viu, né? Gente, aqui a gente caminhando agora, acho que acredito pro nosso finalzinho do nosso podcast. Uhum. Mas vamos fazer um ping-pong com eles aqui? Bora. Com que a gente começa? Stefano. Vamos começar. Com o Stefano? Vamos começar com o É que aí Stefano. eu copio dele. Stefano, o fofoqueiro. Você vai se Isso. preparando a ele? É. Vai, começa aí, Vai ser as Stefano. mesmas perguntas pra Vai. mim? Uma descoberta que mudou o mundo. Ai, meu Deus. São muitas. É. Se falar o fogo, mudou o mundo, né? É fácil, né? Os crudes. Mas, hoje em Uhum. dia, a questão desse poder, pegando o gancho do que a gente falou, da luz como partícula, ela está e vai revolucionar muito mais, né? Então, hoje a gente está vendo algo que, se você pensar, como que eu coloco um pacote na esteira do supermercado, ele vai andando, quando chega ao lado da caixa, ele para sozinho. Efeito fotoelétrico. Ele para sozinho? Não é? A esteira não para sozinha. Ela não aperta sem- de novo, não. É automático. Quando você entra numa loja que ela dispara uma sirene. Efeito fotoelétrico. Quando você fala Que da lâmpada isso. do poste que liga automaticamente. Ou daquele com sensor de movimento que liga. Efeito fotoelétrico. Alexa que liga a lâmpada. Aí é Aí você precisa do som. Precisa do comando de voz, né? Isso. Aí, então, E às vezes precisa repetir, ela não escuta. às Então, vezes. a tecnologia ela tem Surda. avançado, né? A parte do efeito fotoelétrico é uma descoberta que realmente ela trouxe, né, um número de novas funcionalidades muito grande. Vixe. Gente do Viu? céu. É muita coisa, né? Cada descoberta. Aham. E na química não é Eu diferente, queria- não. Tem muita Não, coisa. vai. Muita. Continua o ping-pong com ele. Olivia, agora me fala assim, um cientista ou uma cientista, porque normalmente tem uma cientista, injustiçado. Ai, meu Deus. E ela não é física, ela não é química. Não vai ser Marie Curie. Não? Eu acho que tem outro que foi mais injustiçado. Quando falaram do átomo, voltando lá na história do átomo, toda a evolução, quando chega em Rutherford, ele faz o experimento, né, bombardeia a partícula alfa na lâmina de ouro, descobre o núcleo, fala que o núcleo tem prótons, que é carga positiva, comprova a eletrosfera, e pronto, né? Esse foi o ponto que ele fez. Quando ele apresenta a seus alunos, um aluno dele questiona como que o núcleo fica, né, estável só com carga positiva, que sofre repulsão. Esse aluno chamado Chendevik descobre os nêutrons, mas quem levou o mérito? Rutherford. Nos livros quase não aparece Chendevik. Eu nunca vi falar de Chendevik. Pois é. Viu só? Não, E a primeira então, vez que eu escutei isso. Não. Chendevik? é. Como eu falei, as descobertas nem sempre são de quem leva o nome. E Rutherford, Meu ó, Deus. núcleo tem prótons, nêutrons. Quando a gente, até eu, quando vou explicar pros alunos, quase não Você cito o nome esquece do desse doidado. Chendevik? Não, agora não mais. Porque eu acho ele injustiçado, agora eu tô tentando Aí na sala de aula você fala de ajudar Chendevik? ele. Você fala na sala de aula Ah, dele? Eu explico. Uma pena que não vai ajudar nada É, no nada. vestibular e no Enem. Isso, Não, porque vai. o Enem não fala vai, Chendevik. não vai, é isso. Não Eu vai. nunca vi Eu até Chendevik. explico pros alunos. Falo, então É. ficou tudo dentro do modelo de Isso, Rutherford. Isso é isso injustiçado aí real. faz parte da É. invisibilização na história também. Porque para analisar, são várias pessoas que são invisíveis. E a gente fala muito também sobre, por exemplo, história do Brasil. Você conhece Luiz Gama, com certeza, Claro, né? Abolicionista, divo. poeta, advogado. Pois é, a mãe dele, Luísa Marim, nem nos registros oficiais aparece, cara. A gente só sabe que ela existiu porque ele fala sobre ela em registros orais, na verdade. Mas muita Né? coisa é assim, né? Muito se fala sobre Clarice Lispector. Pouco se fala sobre Carolina Maria de Jesus. E Isso. Carolina Maria de Jesus, ela foi mais vezes vendida assim, em relação à literatura internacional do que a Clarice Lispector. Mas quem é a celebridade da Viu? literatura brasileira? Igual. Por muitas na química. questões. Agora eu quero jogar na internet, você vai saber quem é o Viu? Chendevik. 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 Só Aluno. que Ele era do mesmo bonito? jeito que o mestre leva a Todos fama, os cientistas né? químicos eram bonitos. a,
o ciclo da vida, na física, fez o contrário. O discípulo levou a fama. Na física tem as leis de Kepler. Uhum. Né? E Kepler, ele era um discípulo de Tycho Brahe. Tycho Brahe desenvolveu o estudo, para mim, uma das coisas mais fascinantes do mundo. Observando, sem instrumentos, né, os astros, ele foi desenvolvendo anotações, conclusões, cálculos, e aí ele morreu. Aí Kepler deu sequência nos estudos. E lógico que Kepler tem todo o mérito do mundo. E ele conseguiu formulações de 3 leis que hoje, com todo o desenvolvimento, estação espacial, sonda e tudo mais, que regem os astros, que são válidas e comprovadas hoje. Nossa! Então, hoje? Lá no berço da Revolução Científica, há séculos atrás. Exatamente, sem nada de instrumentos especiais, só olhando o céu. Nem Galileu ainda tinha desenvolvido os instrumentos dele para observação. No máximo a luneta, mas anotando no papel através de uma janela. Porque Galileu foi aquele que comprovou a teoria do Copérnico, né? Isso, só que o Galileu, ele fez, né, depois de todo o processo que a igreja, né, gerou ali, ele continuou os seus estudos, e aí ele desenvolveu a chamada luneta de Galileu, né, e ele conseguiu utilizar lentes para facilitar, mas tudo isso é estudo de garagem, né? Só que aí Tycho Brahe não é nem citado, né? Mas Kepler conseguiu formular as suas leis fascinantes, dando sequência nos estudos de Tycho Brahe. Nossa! Então, Tycho Brahe não é citado. Eu acho que se hoje eu tivesse um professor de física como o Stefano, talvez eu queria fazer física. É verdade. É verdade. Eu mais 3. Deu até uma vontade de fazer física. Tá passando, mas já, Gente, mas deu assim, vontade. Os dois aqui estão... Os dois estão tão fofoqueiros, mas vamos perguntar pros dois, tipo assim, ó. Na história da ciência que vocês levam pra frente, vocês gostariam de ter vivido uma fofoca, uma treta, alguma coisa que aconteceu? Queria estar junto. Nossa, queria estar junto com o Einstein aqui, queria estar junto com a Marie Curie, alguma coisa. Tem uma coisa quase cômica, né? Que seria interessante até, mais uma vez, né, divergências entre cientistas. Alguns acreditavam que magnetismo e eletricidade tinham uma relação, mas não se sabia como. Outros, eletricidade é eletricidade, magnetismo é magnetismo. E aí, Ørsted foi fazer um experimento e ele era do grupo que acreditava que as duas coisas eram distintas. Ele falou, elementar, né? Eu vou colocar aqui uma pilha, uma corrente passando por um fio, eletricidade, e uma bússola, magnetismo. E eu vou mostrar que não tem nada a ver. E, segundo relatos históricos, na primeira vez ele posicionou a agulha da bússola, né, perpendicular à posição do fio, o fio passando bem sobre a bússola, ligou o fio na pilha, passou corrente, a bússola imóvel. Eu não te falei. Por sorte dele, ele repetiu o experimento, colocando aí a bússola alinhada com o fio. Fez a mesma coisa, quando ele ligou a corrente elétrica, a bússola girou. Vixe! Ou seja, ele caiu do cavalo e ele provou que ele estava errado. E foi assim que criou a torre no Hopi Hari, né? O magnetismo, ela não baixa lá embaixo, ela fica aqui, ó. Não é um ímã que tem embaixo? Não é questão do magnetismo? É um freio magnético. Viu? Você sabia disso? Não sabia disso. Eu morria de medo daquela torre. Eu morro de medo hoje. Da torre do Hopi Hari? Cara, toda torre, todo negócio de altura, eu morro de medo. Eu morria de medo até jogar no TikTok, tá, galera? É isso aí. O professor também usa. E ver que ela não bate por conta do magnetismo. Tem o freio, Olha tanto a desaceleração meu magnética. filho. E aí, no mínimo cômico, né? Ele pegou e falou, gente, eu tava errado. E na química, Lívia? Eu tava aqui pensando, né, na química. Tem tantas. Eu gostaria de ter vivido lá na época de Linus Pauling. Ele fala do diagrama.
E aí, quando a gente vai distribuir os elétrons, tem toda uma questão energética das camadas, né? Muito louco. Muito louco como que o cara tem uma Então, abstração dessa. eu queria estar lá para entender mais a fundo. Hoje a gente explica que é por conta do fluxo de energia, que primeiro tem que ocupar uma camada menos energética, para depois ocupar a camada com mais energia. Tem a ver com os números quânticos, tá? Essa é a teoria, mas eu queria ter vivido aquilo para entender, assim, como que ele chegou a essa conclusão, né? A partir de onde que começou a traçar toda aquela ideia, né? Eu achei que você queria ser amiga do Chedevic pra ajudar ele a, sei lá, sabe, meter o louco. Deixar de ser engessado, né? Falar, meu filho, faz seu nome aí. E você, Maia? Na história. Cara, eu acredito que assim, eu não gosto de romantizar, né, as guerras. Porque às Mas vezes já as pessoas... romantizando... Não, eu acho que as pessoas normalmente veem as guerras com um resplendor que não devia olhar assim, nossa, cara, foi um inferno. Eu falo sobre guerra, mas é o inferno, né? Eu acho que dentre a história, se eu fosse escolher um momento para eu presenciar um conflito, eu estaria numa batalha para ver realmente o que aconteceu e como que foi o espírito das pessoas naquele momento. Foi a Batalha de Stalingrado. Eu estaria lá. Mas, claro, protegido, né? Com toda a proteção existencial você queria possível. dar por cima aqui, ó, vendo tudo. Só pra ver, porque a Batalha de Stalingrado foi a batalha mais importante, não só da Segunda Guerra. Eu costumo dizer que na história recente foi a batalha mais importante do mundo, cara. Porque se não fosse Stalingrado, os nazistas tinham dominado a região do Cáucaso, que era domínio soviético, e teriam acesso a petróleo para conseguir bombardear o Ocidente e conseguir dominar o mundo, cara. Quem sabe, né? Então Stalingrado... é pensar que, apesar de não nesse contexto, você tá nessa situação vivendo as guerras de hoje, né? Infelizmente, Isso estou aí é presenciando um monte de conflito que, assim... E você está na mesma situação, porque tem outras pessoas fazendo a cobertura, te trazendo informações e tudo mais, trazendo algumas visões, muitas vezes com um viés ou outro, mas, querendo ou não, eu não acreditava que nós viveríamos isso, né? Okay. Porque eu cresci, né, muito novo, mas ainda vendo a história da Guerra Fria, depois a batalha Irã-Iraque, que se arrastou, né, por anos aí, e acreditava que verdadeiramente hoje não existiria mais guerras de trincheira ou qualquer outra forma, né? Lógico que talvez a guerra de trincheira ela é quase que um recurso menor, porque hoje drones, mísseis e tudo mais geram, mas infelizmente você está vivendo infelizmente, outras guerras. E uma continuidade de conflitos no século XX, né? E a gente, né, o professor de geografia entrando em ação, né? O mundo sempre fala, porque a guerra, ela não acontece por um viés, assim, cultural. É um viés territorial, né? É a disputa por território. A Primeira sempre Guerra são as começou questões assim, naturais. a Segunda Guerra começou assim. A geografia serve a primeiro momento para fazer o quê? A guerra. Yves Lacoste. Mas assim, né, pensando nessa questão para os dias de hoje, se vocês pudessem, sei lá, dar um apelido, ou contextualizar, trazer uma curiosidade, né? Já que o Stefani tá nesse naipe aqui, ó, hoje se a gente pedir truque, ele pede 6 aqui em cima, viu, gente? Mas, Stefani, se você pudesse carinhosamente chamar uma pessoa da física por algum apelido, como que você levaria? Uma pessoa da física... cara, eu acho que Newton, né, é o maior cabeçudo do mundo. Cabeçudo. Ô, cabeçudo. Cara, você pensar que Newton desenvolveu a matemática porque a matemática não tinha, né, operações que conseguiam comprovar as teorias dele. Aí ele desenvolveu o cálculo. Só isso. Que se estuda hoje nas faculdades de engenharia, nas faculdades de em exatas. Tudo, até na geografia tem cálculo, diferencial, gente. Ele foi desenvolvido por Newton, porque para ele provar o que ele estava falando, a matemática não tinha operações suficientes para isso. Então, Acho eu não é um cabeçudo. Cabeçudo. Newton, ô cabeçudo, prepara pro corte, viu? Liv, na química. Uai, eu vou escolher Marie Curie, né?
Vou dar um apelido pra ela. Eu ia chamar ela de amiga sua louca. Miga, o tempo inteiro. Porque A Cibele ia te doida, enforcar. né? Lava sua mão, pelo menos. Lava sua mão. Agora fui lá, descobri o rádio e pôs o rádio no pescoço. Nossa, ela tava em Goiânia, no Césio? Não. Era aí. Não, não tava, mas fui guardado quase. as proporções no mesmo estilo. Gente, mas é porque o estilo. Césio em Goiânia também foi essa galera, né? Lambiu o Césio, levou pra... Foram encantados pelo Deu brilho pros da amigos. morte, né? Nossa. É. E na história, Maia? Quem Uai, eu tava até pensando aqui, cara, que apelido que eu daria pra alguém? Mas eu acho que eu chamaria Getúlio Vargas de duas caras, que ninguém sabe o posicionamento do cara. Você é um falso, cara, duas caras, né? Porque num momento ele é apoiado por um grupo político, no outro momento por outro, ele não sabe exatamente se definir, a gente não sabe definir Vargas, alguns aproximam ele do fascismo na época do Estado Novo, depois ele é aproximado do trabalhismo, que ele é um dos pais, a esquerda começa a abraçar ele, a gente não sabe quem que é Vargas. Enfim, do Vargas, é incógnita, né? A história da indústria brasileira o cara é assim, um benfeitor. Mas do Vargas hoje eu só queria o pijama, que eu achei chiquérrimo o pijama dele. Nossa, meu Deus. Já viram o pijama dele? Não, já, né? Ah, é? Nossa, já, é lindo. Já o que tem um buraquinho de bala aqui. Não, mas eu não queria eu não queria o pijama dele com a bala, eu queria o pijama dele, eu achei chique. Inclusive, quando eu falo sobre a industrialização brasileira, eu termino os slides... Não, era esse. Não! Quando eu falo sobre industrialização brasileira, que leva o Vargas, no final dos slides tem o pijama dele, que eu acho o pijama dele lindo. Ai, do nada, né? Mas, ó, por exemplo, na geografia, se eu pudesse apelidar alguém, eu chamaria o Milton Santos de Flor. Por quê? Eu amo o Milton Santos. Ah, Flor, e eu chamo de carinho. Eu chamo todos os meus alunos, porque eu sou uma pessoa péssima com nome. Então, eu não vou lembrar nome. Eu falo pros meus alunos, primeira aula, nome de cada um. Na semana que vem eu não vou lembrar o nome deles. Aí eu falo, gente, vou chamar todo mundo de Flor, pode? Aí vira, meu jardim. E eu chamaria o Milton Santos de Flor, porque, gente, o Milton Santos é muito massa. Ele seria a minha flor. Mesmo. O Milton Santos, ele é admirado em todas as áreas. Pelo menos as ciências humanas, ele é lembrado em todas as áreas. Nossa, eu amaria ele. Nossa, mas interessante esse negócio do apelido, né? Eu até fiquei pensando, nossa, mas tem outros apelidos aí, hein? Dá pra colocar outros apelidos aí. Mas só que tem apelidos que não podem ser veiculados. Claro. Aqui não! Porque no off a gente fala. No off a gente fala. Eu quero ouvir, Stefania, quem que você apelidava assim, que não pode falar? Enfim, acho que a nossa conversa foi muito boa, mas a gente vai caminhando pro final. Que delícia! Foi muito bom. Tá muito bom. Nossa, parece que muito não quero legal terminar. mesmo. Muito legal mesmo. Onde tem química, onde tem física. Onde tem geografia, onde tem história, né? Onde tem ciência. Onde tem dinâmico, né? A verdade é essa, onde tem dinâmico. Onde tem conhecimento. É isso mesmo. Aqui nessa mesa, gente, foi tão gostoso, né? Não é? Que delícia falar sobre várias coisas. E ver o Stefânio ser um fofoqueiro aqui na mesa foi muito bom. Já Lívia desde o início que era esclarecimento. Esclarecimento de fatos. Agora, gente, troca de turma. Quando eu topar o Stefânio, vai, Stefânio, vem cá me contar uma coisinha aqui. Porque, né, que delícia falar sobre essas coisas de conhecimento. E eu tenho certeza, quem assistiu a gente teve um aprendizado. Com certeza. Que isso. Eu aprendi muito hoje. Eu aprendi demais. Eu tava aqui o tempo todo assim, paralisado, vendo vocês conversar o tempo inteiro e trazendo coisas que eu nem imaginava que fosse provenientes dessa ciência que vocês falam, né? A Lívia o tempo todo, né? A química sem estresse. O Stefânio o tempo inteiro, a física com fofoca. Então aqui, ó. Gente, eu amei mesmo. Sinceramente, que gratidão. Então, quem tá em casa... Quem tá em casa, siga a galera aqui, no Instagram, nas redes sociais. Com certeza. E, claro, não esqueça de dar um curtir nesse vídeo. Compartilha! De compartilhar. Não, peraí. Isso quem vai fazer vai ser a Lívia, porque a Lívia é profissional. Vai, Lívia, como que é? Então tá, vou falar igual eu faço nos meus vídeos, né? Esse tem de bombar, hein, Lívia? Tem que bombar esse vídeo. Eu sou a professora Lívia, estive aqui hoje com meus colegas e eu espero que você curta esse vídeo, compartilhe, divulgue, porque tem muita ciência, história e geografia envolvida. E fofoca! Muito bom, hein? Muito bom. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vai ter mais fofoca por aqui, Maia? Com certeza a gente vai ter mais fofocas, né? Agora, depois, a gente vai ver o off, quais são os apelidos que a gente não falou, né? Isso. E, claro, a gente vai marcar outros episódios, a gente ainda vai ter muito diálogo, tem muito professor pra estar aqui nessa mesa. E muito fofoqueiro. Tem muito fofoqueiro. Eu não queria falar nada não, mas meus colegas são fofoqueiros. Será que se pôr o Fabrício aqui saiu... Mas fofoqueiro do bem, não é fofoqueiro do mal.
Se soltar o Fabrício aqui agora, Fabrício. Eu sou Fabrício? Pode nem falar. Pode nem falar. Porque o Fabrício também é um cara que sabe muito e que também é fofoqueiro do bem, tá, Fabrício? Gosto. Tá, meu coordenador do coração aí, não vai pensar mal de mim. Nossa, coordenador. Eu tô caladinha. É isso mesmo. Gente, obrigado pela participação de vocês. Vocês queriam deixar um recado pros seus alunos, pros colegas, ou pros fofoqueiros de plantão? Tem algum recado? Lívia, logicamente, você é a menininha da mesa. É verdade. A menorzinha. Ai, só quero agradecer, foi muito bom estar aqui. Quero deixar um recadinho para os alunos, né, para sempre estarem se informando mais dos assuntos, estarem bem ligados, porque o Enem, vestibulares cobram muito isso, né? Essa questão da interdisciplinaridade, né, de unir as disciplinas e tal. Então, fiquem atentos aí, sigam a gente nas redes sociais e até mais. E pegando o gancho da Lívia, vestibular da UFG, voltando à UFG, é uma incógnita ainda como que será esse vestibular. Mas para quem conheceu o vestibular da UFG antes do Enem, sabe o quanto ela gosta de contextos históricos, comemoração de datas e tudo mais vinculado a todas as áreas do conhecimento. E o mais importante, né? Muitas vezes a física, realmente em sala de aula, ela é mais chata. Mas conhecimento, ele agrega. E conhecimento nunca é demais. Corra atrás do seu conhecimento. Podcast é uma maneira diferente de você construir o seu conhecimento, fortalecer um pouco mais tudo aquilo que você vê em sala de aula. Então, dê o seu like aí, acompanhe todos nós e vamos pra cima. É isso aí. A física muito só bom. É chata quando não tem o Stefano como professor. Isso é verdade. Preciso do Stefano. Isso é dinâmico, galera. Isso é dinâmico. Eu sabia que o suborno no início ia funcionar. Né? Eu amei muito estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E meu primeiro podcast aqui com a galera do Dinâmico. E foi incrível. Guto, eu agradeço muito você ter participado. E eu tenho certeza que essa parceria nossa vai durar muito tempo, em vários episódios. E eu gostaria de agradecer o público também por ter acompanhado até aqui. Sem vocês, quem somos nós, né? Então, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui, por você ter a atenção e a disposição de estar aqui aprendendo, né? A gente podia estar fazendo várias coisas, mas você decidiu estar aqui aprendendo. Então, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Até breve. Tchau, galera! Tchau!